quais as medicações que nós vamos indicar em determinado momento clínico diário. Ou seja, a medicação que eu uso no momento que eu já instrumentei um canal, que é uma biopulpectomia, é uma medicação. Se eu preciso colocar uma medicação num dente necrosado, num dente necrótico, como presença de exudato, num dente instrumentado ou não, eu vou ter outra medicação. Então, ao final dessa aula, eu gostaria que vocês conseguissem identificar cada medicação diferente para cada caso, certo? Então, vocês vão ver que esse tema é um tema muito polêmico, especialmente se você tem algum amigo que faz faculdade em outra instituição. Tem muito lugar que preconiza endodontia em sessão única, endodontia em 1 hora. E nessa aula a gente vai discutir bastante por que nós não indicamos, em determinados casos, a conclusão do tratamento endodôntico em apenas 1 hora, levando em conta as bactérias e levando em conta também a anatomia. Então, como eu falei para vocês, a gente trabalha com um respaldo científico dos principais pesquisadores na área, e um desses pesquisadores brasileiros dessa área é Lopes e Siqueira. Trabalhamos também com a linha do professor Holland de Araçatuba e com a linha também de Leonardo. E a gente vai ver que mesmo que em determinados momentos você consiga concluir o seu preparo, a sua instrumentação na clínica, o professor muitas vezes vai falar para você não proceder com a obturação. Muitas vezes o professor vai falar para você colocar uma medicação intracanal. Porque em cada, dependendo da situação, você vai precisar de um tipo de medicação ou outro, com cada uma com o seu objetivo. Então, logo, se você lá na clínica concluiu a sua instrumentação e é um caso de um dente infectado, a gente vai ver anatomicamente e até pelo design das nossas limas que nós utilizamos para limpar os canais, que é impossível a gente complementar, diminuir o nível de bactérias num ponto considerável para o paciente não ter problema depois se a gente não utilizar uma medicação para complementar essa limpeza. Então, em casos de infecção, nós recomendamos que vocês usem a medicação intracanal. Já num caso que eu não tenho infecção, que eu tenho só inflamação, que eu removi aquele tecido inflamado, como num caso de biopulpectomia, por exemplo, se eu concluir a minha instrumentação e tenho tempo para obturar o canal, aí sim eu posso proceder com a minha obturação. Então a gente vai discutir isso passo a passo, claramente ao longo da aula e salientar bastante a importância da indicação obrigatória da medicação intracanal. A aula aqui, gente, vai ser assim, vai ter cachorro de fundo, vai ter máquina de lavar, né, que a gente está inovando aí nesse momento as nossas aulas dessa forma. Então vamos lá. Se a gente pegar a revista com maior fator de impacto no mundo da endodontia, revista da nossa área, com maior fator de impacto, nós temos uma seção nessa revista que é chamada de artigos mais citados do Journal of Endodontics. Então, o Journal of Endodontics é a revista mais citada, a revista com maior fator de impacto em endodontia no mundo. Bem, nessa revista tem uma seção que mostra o artigo mais citado de todos os tempos. E o artigo mais citado de todos os tempos da revista com maior fator de impacto do mundo é esse aqui, ó. Fatores que afetam os resultados do tratamento endodôntico em longo prazo. E o que esse artigo viu? Esse artigo viu que um dos fatores que mais afetam o índice de sucesso no tratamento endodôntico é a presença de bactéria. Vejam, o tratamento endodôntico ele tem um índice de sucesso próximo a 90%.
E esse artigo mostrou que há uma redução do índice de sucesso em 10% em casos que eu tenho conteúdo necrótico dentro do canal radicular. Então pensem comigo, se eu tenho um índice de sucesso relativamente alto dentro da endodontia, de 90%, quando a gente fala de 10%, a gente fala de muita coisa. Então, se o meu problema maior, dentre várias variáveis que nós temos, várias variáveis é ótimo, dentre as inúmeras variáveis que nós temos para fazer o tratamento endodôntico, uma das mais importantes é, sem dúvida, a presença de bactéria. Então, eu não consigo, pensando nesse raciocínio, usar o mesmo protocolo com a presença de infecção e sem a presença de infecção, certo? Então, o principal objetivo nosso aqui de discutir medicação intracanal vai ser salientar, vai ser mostrar para vocês a importância que tem a utilização de uma medicação intracanal num caso de dente infeccionado, que é meu calcanhar de Aquiles aqui na endodontia, que é meu grande problema, a presença de bactéria. Nas aulas de instrumentação, nós conversamos que as limas endodônticas, elas têm uma secção transversal circular. Já o canal radicular, muitas vezes não, a maioria das vezes, ele vai ter uma secção transversal mais achatada. A complexidade anatômica é muito grande, muito grande. Então, nós não conseguimos contemplar, do ponto de vista de limpeza, nós não conseguimos limpar toda essa complexidade anatômica apenas com o nosso preparo mecânico com as limas e químico e físico com a ação da solução irrigadora. Nós precisamos complementar essa limpeza, sim, em determinados momentos, quando há presença de bactéria. Então, esse artigo do Ricucci mostrou o mesmo que o artigo anterior, mais citado do Journal of Endodontics. Olha, uma redução de quase 10% no índice de sucesso quando eu tenho lesão periapical visível radiograficamente. Mas é só quando eu tenho lesão periapical visível radiograficamente que eu vou considerar necrose? Não. Vejam, a radiografia, ela é um exame que eu tenho a imagem em 2 dimensões, não em 3. Então, muitas vezes eu preciso de uma perda mineral mínima para eu conseguir ver a lesão radiograficamente. Então, logo, nós tratamos os casos de necrose pulpar, independente da presença de lesão, com o mesmo protocolo. Então, é necrose pulpar, eu tenho que considerar um canal infectado, de fato. Eu espero que isso seja bem claro para vocês no momento de discernir a medicação intracanal. Então, veja o nosso grande problema aí nessa imagem. Olha, essas figuras aqui na primeira coluna, em verde, é o meu canal radicular virgem, sem a instrumentação. Então, vejam como é essa anatomia, o que a gente pega, na verdade, no dia a dia. Então, em verde aqui, o canal virgem. Em vermelho, aqui após a minha instrumentação. O que eu tenho? Eu tenho a maior parte do meu canal radicular, do meu sistema de canais radiculares, sem que o instrumento sequer toque. Então, em vermelho é onde o instrumento tocou, onde o instrumento limpou. Em verde, aonde o instrumento não limpou. Então, observem que eu tenho mais áreas não tocadas, eu tenho mais áreas em verde do que em vermelho, provando para vocês que a nossa limpeza é deficiente. Se a nossa limpeza é deficiente
eu também não consigo obturar o canal de forma de forma a selar todo esse sistema também. Então, logo, eu preciso de complementar essa limpeza. Então, tem imagens, hoje a gente consegue, com a tecnologia, imagens mostrando a complexidade do biofilme. A complexidade da presença de bactérias, não só nos canais radiculares, não só nos istmos, mas também a presença de bactérias no interior dos túbulos dentinários. Então, nós conseguimos observar bactérias no interior dos túbulos dentinários. Então, como confiar no meu processo de limpeza somente com as limas? É muito difícil, realmente. Então, posto isso, é fundamental que eu coloque uma medicação intracanal para complementar o meu processo de desinfecção. Certo? Bem, então, se a gente pensar num conceito, o que seria medicação intracanal? Que também tem um sinônimo de curativo de demora e curativo entre sessões. Vocês vão achar esses sinônimos por aí, que significam a mesma coisa. Seria a aplicação de um medicamento no interior do canal por um período geralmente mais longo do que uma consulta que visa exercer algum efeito terapêutico. Então, eu já mostrei para vocês um dos objetivos cruciais, que é a desinfecção quando eu tenho casos de infecção no canal, quando eu tenho casos de necrose pulpar. Mas eu tenho outras situações que eu também vou precisar deixar uma medicação intracanal. Que situação seria essa? Então, como primeiro objetivo, além de eliminar os micro-organismos que sobreviveram ao preparo químico-mecânico, né, que não vai eliminar tudo, uma vez que 40 a 60% dos canais ficam com micro-organismos cultiváveis, mesmo após a minha instrumentação, eu tenho o objetivo primeiro de ser um agente antimicrobiano. O segundo objetivo da minha medicação intracanal seria atuar como uma barreira físico-química contra a infecção ou reinfecção por micro-organismos da saliva. Então, ou seja, eu deixei uma medicação no meu paciente e eu não quero que, quando eu marcá-lo na próxima sessão, que o dente seja reinfectado, que tenha, além das bactérias que já tinha dentro do canal, que tenha outras oriundas, por exemplo, da saliva. Então, eu quero que, se porventura o meu selamento coronário tem alguma falha, eu quero que esse curativo me ajude a prevenir uma reinfecção, uma infecção que não, uma infecção secundária, uma infecção que a princípio não estava no canal radicular, certo? Então eu preciso que esse curativo seja uma barreira. Além disso, eu preciso também, em alguns casos, reduzir a inflamação perirradicular e sua consequente sintomatologia. Ou seja, se eu tenho presença de sintoma devido à inflamação perirradicular, seja ela por um acidente, um extravasamento de hipoclorito de sódio, seja porque eu estou fazendo uma biopulpectomia e é um caso que não deu tempo de eu terminar em sessão única. Eu fiquei muito tempo na minha abertura, eu fiquei muito tempo na minha odontometria e eu não consegui terminar. Então, eu quero que tenha um medicamento que reduza a ação inflamatória que estava na região. Eu fiz uma pulpectomia parcial, por exemplo. Então, eu preciso de uma ação anti-inflamatória, certo?
Outro objetivo, perdão aqui. Outro objetivo, controlar a exudação persistente. Controlar a exudação persistente. Ou seja, estou na urgência, eu abri um dente, estava com uma secreção purulenta. Ou eu marquei para obturar o dente do meu paciente e não parou de sair secreção. Então, eu preciso de uma medicação que atue controlando essa exudação persistente. Ou, num caso de biopulpectomia, eu sobreinstrumentei. Se eu sobreinstrumentei e eu não consigo parar o sangramento, por exemplo, num caso que eu errei na minha odontometria, eu não posso concluir enquanto estiver sangrando via canal. Por quê? Porque meu cimento endodôntico também, ele não pode com umidade. O cimento que nós utilizamos na clínica não pode com umidade. O canal tem que estar seco, certo? Então, se eu tenho qualquer tipo de exudação persistente, seja ela bacteriana ou não, eu preciso deixar uma medicação que controle essa exudação, certo? Outro objetivo, solubilizar matéria orgânica. Ora, eu não quero a presença de matéria orgânica no momento que eu vou obturar o meu canal. Quando eu tenho situações de, por exemplo, reabsorções dentárias ou situações de complexidades anatômicas infinitas, por exemplo, canal em forma de C, nós estudamos. E eu tenho uma biopulpectomia e eu não consegui terminar. O ideal seria que eu tivesse uma medicação intracanal que me ajudasse complementando na remoção de solução na remoção da presença da matéria orgânica que está ali. Certo? Outro objetivo, inativar produtos microbianos, não só as bactérias. Eu quero inativar também aquele conteúdo que muitas vezes está presente na parede das bactérias e que não deixa de ser também uma estimulação antigênica. Então, como por exemplo, o LPS bacteriano e o LTA de gram-positivas. Que mesmo a bactéria não estando viável, esses produtos eles vão continuar agindo como se fosse uma bactéria, certo? Outro objetivo, controlar reabsorções inflamatórias externas e internas também. Neutralizar aquele ambiente inflamatório, muitas vezes. Estimular a reparação de tecido mineralizado, também é um objetivo. Então, ou seja, eu tenho um caso de necrose pulpar, tenho um caso que tem uma lesão visível radiograficamente. Eu tenho uma lesão. O que eu quero? Eu quero, primeiro, acabar com as bactérias que estão estimulando a formação dessa lesão. E eu quero também estimular o processo de reparo, estimular, né, a formação óssea nessa região. Né? Então, a gente vai parar o vídeo nesse momento para começar a falar da classificação dessas medicações. Então, a gente vai voltar no próximo vídeo. E eu estou apanhando por enquanto desse sistema, mas vai dar tudo certo.